Continua falando sobre as expectativas para essa super quarta. Converso agora com Mariana Costa, economista-chefe da Mirai. Mariana, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, prazer é o meu. Mariana, queria começar perguntando sobre essa expectativa de manutenção por aqui e por lá. Há pelo menos algumas divergências de algumas casas de análise, algumas instituições financeiras sobre a possibilidade de o Banco Central dar início a esse corte, né, esse ciclo de cortes hoje, na reunião de hoje. Apesar de não ser um consenso, ou pelo menos majoritária a essa corrente, você acredita, por exemplo, o Bank of America sinaliza que a composição dos dados disponíveis, o comportamento inflacionário, abriria espaço para o Banco Central realizar um corte hoje. Você concorda com essa filosofia? O que você espera para as 6h30 da tarde? Bem, eu concordo bastante com essa leitura de que o que o Bank of America, o David Becker está dizendo aqui, é que muitos outros economistas também estão dizendo, é que as condições necessárias para o início do ciclo de corte de juros já são, as que nós temos hoje, já são suficientes para ele começar esse ciclo de corte de juros. Então, e por que ele não vai, provavelmente não deve fazer isso agora? Isso está muito ligado à comunicação do Banco Central. Por mais que ele não tenha fechado essa porta, né, ele sempre deixa todos os cenários muito em aberto. As comunicações anteriores se mostraram uma autoridade monetária muito cautelosa, o que sugere que eles preferem, né, o colegiado vai preferir esperar um pouco mais para ter a confirmação de que essa dinâmica benigna que permite o início do ciclo de corte de juros se confirme até a próxima reunião e que ela comece a cortar apenas em março. Mas, novamente, as condições de hoje já permitiriam que o ciclo começasse nessa reunião. Eu, particularmente, espero. Eu já imaginava, até volto um pouquinho, de que em dezembro a gente já teria essas condições. Passaria para janeiro, mas a minha avaliação é de que só veio em março, de novo, muito em cima dessa comunicação do Banco Central. Mas eu também acredito que as condições hoje já permitiriam esse início de ciclo. Peço perdão por ter te chamado, Mariana, achei que você tinha concluído a sua resposta, perdão pela indelicadeza, mas você fala sobre esse aspecto que tange a comunicação do Banco Central, isso é bastante relevante, porque há uma intenção, me parece, expressa por parte do comitê, por parte de Gabriel Galípolo, de não antecipar, não provocar uma antecipação por parte do mercado da prática de taxas mais baixas, exatamente por essa expectativa. Então, pensando do ponto de vista de comunicação, Gabriel Galípolo deve deixar alguma porta aberta, agora que a gente já conhece ele há um ano, né, como presidente do Banco Central. Ele se mostra bastante conservador, ele deve deixar alguma porta aberta para a confirmação desse corte na reunião de março? Então, olha, pegando aqui suas palavras, né, nós já conhecemos ele um pouquinho melhor agora. Então, diria que a chance maior é da manutenção dessa cautela. A manutenção é um comunicado que chega até a ser um pouco tímido, né? Essa é a maior probabilidade de que o colegiado não dê nenhuma sinalização à frente, que ele mantenha todas as portas em aberto, inclusive, né, a sugestão de que se as coisas, se a inflação desancorar, ele poderia subir os juros. Então, ele mantém tudo como está. O que pode vir aqui? Então, um dos pontos é a projeção em si do Banco Central para a inflação olhando à frente. Ele vai trazer a 2026, 2027 e a projeção para o horizonte relevante de tempo para a política monetária, que seria ali no meio do caminho entre 26 e 20, final de 26 e final de 27. Essa é uma projeção que no último comunicado estava em 3,2. A maioria dos economistas imagina que ela vai ficar em 3,2. Alguma redução vindo talvez para 3,1. Então, aqui é um ponto possível de uma sinalização, que não vem, de novo, em formato de sinalização. São as projeções do Banco Central que estão melhores. Esse é um dos pontos que é bastante, muito claro ali. E daí, além disso, dentro do comunicado, vão ter outras questões. Uma é como ele enxerga a dinâmica de inflação corrente,
como ele enxerga a dinâmica de inflação prospectiva. Então, esse processo, quando ele insiste que a inflação está desancorada, como é que ele está vendo essa desancoragem? Ela provavelmente teve uma melhora nesses últimos, desde a última reunião para essa. Então, qual que é o tom que ele vai usar nesse sentido? Como que ele avalia o comportamento da atividade econômica, que vem mostrando alguma desaceleração, e como que ele entende mercado de trabalho, que tem sido o calcanhar de Aquiles. Então, é tudo muito tênue aqui. Essa daqui é a projeção, como coloco para você, o cenário majoritário, que é o que todo mundo está esperando. O que seria um cenário alternativo? Talvez alguma sinalização, que pode vir talvez na mudança de linguagem. A taxa tem que ficar bastante alta por um tempo bastante prolongado, talvez tirar este bastante, mas ainda assim abre espaço para tanta discussão, porque mesmo que a taxa saia de 15 para 13, a gente ainda vai ter uma taxa muito alta, né? Então, por um tempo prolongado. Estou aqui exagerando, né? Do 15 para o 13. Mas essa é a situação. Então, a chance maior é de uma autoridade monetária extremamente cautelosa. Mariana, pensando na situação dos juros lá nos Estados Unidos, expectativa também de manutenção, precificada em mais de 97%, essa probabilidade por parte do mercado. Eu queria entender, dada a gente acompanhou três cortes nas últimas 3 reuniões, expectativa de manutenção agora, mas eu queria jogar um pouquinho para o futuro sobre o comportamento tanto da economia norte-americana, mas principalmente do ponto de vista institucional, porque Donald Trump deve indicar um sucessor, né, que vai assumir a cadeira de Jerome Powell agora em maio, e o mercado já começa, inclusive, a precificar uma possibilidade de um início de uma redução dos juros por lá na reunião de junho. Mas haveria condição para esse ambiente de um juro menos restritivo por lá também? Olha, aqui para Estados Unidos eu vejo uma situação até um pouco diferente. Aqui a gente ainda tem uma probabilidade do corte, por exemplo, ser hoje, porque nós estamos muito próximos do início do ciclo de corte. Então, nós estamos numa situação. Eles estão em situação diferente, eles estão no final do ciclo. Então, cabem mais 1, 2 cortes. Então, para a reunião de hoje, é largamente esperado que esse juro vai ficar onde está. Daí aqui pesa muito a sinalização que o Banco Central deu, a sinalização que os dirigentes do Banco Central deram nesse intervalo da última reunião para essa. Então, acho extremamente difícil a gente ter uma decisão diferente da manutenção. O que nós vamos ter é um dissenso. A gente tem que lembrar que o dissenso, sim, é muito importante. A gente deve ter um diretor votando pelo corte, que é o Stephen Meyer, mas na última reunião nós tivemos 2 dirigentes votando pela manutenção. Né? Então, aqui a gente tem um colegiado que não é tão coeso quanto que a gente tem aqui no Brasil. E daí, respondendo sua pergunta, olhando para frente, o que nós temos? O próprio Banco Central entende que existe espaço para mais um corte de 25 pontos. O mercado financeiro, e daí aqui falando os economistas principalmente, e a curva de juros, ela precifica mais 2 cortes ainda nesse ano de 25 pontos. E como você falou, o primeiro corte esse corte adicional deve vir em junho. Importante dizer que a gente postergou essa expectativa, antes ela estava ali em março, e os dados que foram divulgados agora em janeiro fizeram com que essa expectativa fosse postergada para junho, e o segundo corte lá para o segundo semestre, se vier, lá para o final do segundo semestre. Então, é uma expectativa de novo, final de ciclo e que esses cortes vêm mais para frente. Por isso que a fala do Jerome Powell hoje, após a reunião, muito importante, e também quem que deve vir no lugar do Powell. Pois é, né? Agora muita expectativa pela gravata, né, Mariana? Aquela gravata lilás que Jerome Powell usa para sinalizar que não seria partidário nem do Grupo Vermelho, republicanos, nem do Grupo Azul, né, o Partido Democrata. Portanto, muita expectativa acerca exatamente dessa fala de Jerome Powell depois da definição do caminho dos juros lá nos Estados Unidos. Muito obrigado, viu? Conversei com Mariana Costa, economista-chefe da Mirai. Muito obrigada. Até mais.